Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Almir Serpa e hoje nós vamos falar sobre sistema de numeração decimal. Mas antes de começar a aula, se liga aí, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações e vai entrar a vinheta para a gente começar a nossa aula, tudo bom? Vamos lá, Aninha! Bom, observem agora que a partir de agora eu vou passar o material e aí segue a sequência no slide, tá? Nossa aula, sistema de numeração decimal, aula para o 6º ano, sejam bem-vindos. Aqui eu começo com uma simples pergunta. Você sabe por que os números surgiram e como isso aconteceu? Se não sabe, aguarda um pouquinho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Se liga aí, tá? Outra pergunta para você e espero que você responda logo em breve. Onde podemos usar os números no nosso dia a dia? O que é que isso traz de bom para a gente? Por que é tão importante estudar matemática? Fica ligado que a gente vai responder essa e outras questões que vão surgir. Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas? Você vai verificar, tá bom? E a gente vai aprender juntos. Segue aí, se liga, a gente vai falar um pouquinho de história dos números logo em breve. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês como que acontece e o que pode surgir no dia a dia. Os números aparecem nas calculadoras, eles podem surgir no momento que eu vou olhar a hora do relógio, ele pode surgir em senhas, sejam elas para banco, cadeados, para um monte de coisa, seja no teu celular, os números estão lá. Na hora que você digitá-los, precisa entender como eles surgiram e por que eles estão ali, qual a sua função. O número também pode surgir no dinheiro, fica ligado. É importante, não tenha prejuízo, tenha sempre em mão e saiba como utilizá-lo. Os números fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, contam a nossa vida terrena, ou seja, o nosso aniversário. Então, gente, a partir de agora a gente vai discutir um pouquinho sobre as numerações e como elas surgiram. Então, o nosso sistema, o Brasil optou por o sistema indo-arábico. Ora, estou falando de duas sociedades que juntas formaram um sistema de numeração. Os hindus e os árabes que divulgaram massificamente esse sistema de numeração que a gente usa até hoje. E vamos usar sempre. Ele é na base 10. Muito simples. Professor, por que na base 10? Basta olhar o número dos dedos que você tem completos. 10, tá? É a base que a gente pode usar. Então, conta na mão se não lembrar, mas foca aí em matemática, a gente tem solução. Vou mostrar aí uma imagem. Vamos, Aninha, mostrar essa imagem para o pessoal? Agora, falando de história, se liga aí, ó. Peguei um mapa e nesse mapa tem uma transição da Índia e países próximos ali. Aí a navegação é muito simples nesse contorno. Então, a Índia produzia muitas mercadorias e precisava que fossem divulgadas, distribuídas e vendidas em vários outros países. Então, ela se aliou justamente com os árabes, que eram muito bons e são muito bons nisso e fazem o uso correto da venda dos seus produtos. Juntos, decidiram, então, utilizar 10 símbolos para o seu sistema de numeração, para contagem, para venda, para troca. Na época, até os seus escambos utilizavam a contagem por agrupamento de 10 em 10. Tranquilo, gente? Então vamos voltar aqui para que vocês tenham uma noção mais ampliada. Quais são esses algarismos? Ora, os nossos algarismos são 10 símbolos que, numa sequência crescente, inicia no 0 e vai até o 9. Vou mostrar para vocês aí. Vamos lá, Aninha, mostra para o pessoal a sequência. Esses são os 10 símbolos utilizados para nosso sistema de numeração decimal, tá bom? E a partir disso, eu vou mostrar para vocês aqui a imagem de quem foi o primeiro cara a discutir firmemente sobre isso, o nosso algarismo. Por isso, e em homenagem a ele, nós temos o nome de algarismos. Esse símbolo, eles foram denominados a partir desse grande matemático e vendedor árabe, chamado Muhammad Algarismi, tá bom? Não esquece, tenha relação com a história. Eu preciso entender disso para começar a entender a linguagem matemática mais facilmente, ok? Vamos voltar agora aqui para mostrar para vocês
Esses números colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Como é isso, professor? Como que isso ocorre? Vou mostrar para vocês no nosso slide com uma apresentação bem simples dos nossos números. Aninha, mais uma vez, vamos lá para o nosso slide. Ora, observem aí, ó, junto comigo, 456. Esses números sequenciados significam 456. Quando eu coloco abaixo dele 342 e abaixo desses outros dois eu tenho 1004. Observe em vermelho, em destaque, o número 4. O que acontece com ele? Ele está representando o algarismo da posição das centenas. Então, o 4 representa aí a centena. Já o segundo 4, que está entre o 3 e o 2, ele representa aí o algarismo das dezenas, ok? O mesmo número, o mesmo símbolo, representando valores diferentes. E o último 4, que está na casa das unidades, representa a unidade. 4 unidades. Tranquilo, gente? Deu para entender? Olha, presta bem atenção. A base de numeração decimal, ela é simples. Ela é fácil de se trabalhar. E nós vamos entender isso logo mais quando a gente for trabalhar a ideia de divisibilidade lá no 7º ano. Mas hoje, no 6º ano, você precisa entender de onde vem, para que serve e como funciona o sistema de base decimal. Tá tranquilo? Vamos então para o próximo slide para dar uma olhada. Vamos lá, Aninha. Olha, a base que nós sempre falamos é o agrupamento, tá? Base 10, eu agrupo de 10 em 10. Tá tranquilo? Então segue aí, ó. Eu estou mostrando para vocês uma palma de banana. Professor, mas eu achava que só tinha base 10? Não, impressão sua. No dia a dia, existem outras nomenclaturas para a contagem de agrupamentos distintos. Não existe só a base 10. Na China, a base é 2. No Japão, a base é 5. Em outros países, as bases mudam. Aqui no Brasil, normalmente nas feiras, nós vendemos ou compramos bananas na base diferenciada da base 10. Qual é a base da banana, professor? Me diga então qual é a base que se vende bananas na feira. Daqui a pouquinho você vai poder responder isso claramente. Se tiver dúvida, pergunta ao teu pai e tua mãe, ou aquelas pessoas que fazem compra, eles vão entender facinho como é que se compra banana e qual é a base. Será que é pela dúzia, ou igual aos ovos? Será que quando eu uso a base, por exemplo, para ver as horas, eu uso a base de 60, porque 1 minuto tem 60 segundos? Será? Essa é mais uma ideia de mudança de base que a gente precisa aprender. Então, os números, base 10. A banana, base 6. Eu vou comprar a banana a partir da palma. E as horas, professor? Base 60. Tá tranquilo? Existem outras bases que a gente trabalha no dia a dia, mas isso vai te chamar muita atenção. Preste atenção aí no próximo slide que eu vou passar para você. Só que aí, ó, eu vou responder para você agora o que eu deixei lá em aberto na banana. Vamos lá, Aninha, para o nosso slide. Agrupamento de 12 em 12, dúzia de banana, tá bom? Base 12, ok? Agrupamento de 60 em 60, é assim que funciona e é assim que a gente precisa trabalhar com as horas. Fechou? Meia dúzia, então, 6 bananas. Uma dúzia, 12. Agrupamento fechado. De volta aqui, a gente vai começar a entender e aplicar o nosso conhecimento. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a fazer atividades. Não adianta ficar só assistindo e parado, não. Pega o seu lápis, pega o caderno agora que você vai fazer continha comigo. A atividade cerebral é importante, exercício para memorizar, para aprender e para tomar posse do conhecimento de matemática. Então, vamos para o primeiro exercício. Vamos lá, Aninha, para mostrar o exercício esse pessoal. Tenho aqui, para facilitar para vocês, uma questão. Então, tem lá, para facilitar contagem de uma grande quantidade de ovos, eles formam separados em grupos de meia dúzia. Qual foi a base utilizada nessa contagem? Meia dúzia, lembra do que eu falei? Claro, 6. Metade
da base de 12, ok? Então lembra disso, os ovos também são vendidos por dúzia. Tá aí a resposta da nossa questão. Vamos para a próxima questão então? No segundo exercício nós temos: as décadas são contadas em agrupamentos de 10 anos. Se liga aí. Mas professor, se eu tinha falado que o relógio era de 60 em 60. Sim, mas agora nós estamos contando 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos. Então, como existem agrupamentos de 10 em 10 anos, nós chamamos de década. Se liga aí, tá? Se eu for trabalhar com o relógio, 60 e 60. A contagem dos anos, ano a ano. Então, se eu agrupo em 10 anos, eu tenho décadas. Não esquece. Assim, 34 anos corresponde a quê? Vou te dar um tempinho para você. Pausa o vídeo, então, e responde para mim. Vou esperar um pouquinho. E agora, qual é a resposta? Exatamente isso. Na somatória de 34, eu vou ter 10, mais 10, mais 10, mais 4. Então, eu separei agrupamentos de 10 em 10 e o final me sobrou quem? Exatamente, 4. Presta atenção aí na resposta. Isso, Aninha, mantém para eles aí. Eu separo esse número em 10 em 10 e se sobrar um pouquinho lá vai ser o meu resto. Então, eu tenho 3 décadas mais 4 anos. Perfeito? Tranquilo. Vamos para a próxima. Próximo, o caminho que a gente vai seguir é: o sistema de numeração decimal ele obedece a algumas regras de orientação, tá? E a gente vai ver como que ocorrem essas regras. Existe um símbolo que representa a ausência de quantidade, que vai ser o zero. Mas, professor, o zero ele pode vir depois de um número. E o que é que acontece quando ele vem depois de um número? Aí eu estou transformando ele na base 10, em múltiplo de 10. Mas se ele vir antes do número, ele apenas contribui para aquela unidade. Ele não tem valor naquele momento. Ele é a ausência de um número anterior, se colocado, claro, à sua esquerda. Então preste atenção. O zero é um símbolo que representa a ausência de um número. Só que quando ele é colocado depois de um número, aí eu estou multiplicando por 10. Ok? Voltamos ao slide lá. Vamos lá, Aninha? Segundo item, a contagem dos grupos com menos de 10 elementos é feita por meio de associação. Opa, que bom! Associação? Claro, eu vou sempre associar. O número 2 é 1 mais 1. Eu estou associando, eu estou somando cada vez mais 1 até o 10. Depois, grupamentos de 10 em 10 fica mais fácil. Olha, preste atenção aí na imagem. Eu tenho um ábaco para representar. E esse ábaco está representado com as quantidades, com esses pinos aí nas torres, tá bom? Se liga aí. Essa imagem representa o que a gente acabou de falar, tá bom? Seguindo, nós temos alguns exercícios ainda para vocês. E aí, nos nossos exercícios, observe a questão 3. Ela diz o seguinte: observe os números abaixo e responda as questões. Tem 9.672 é a questão em si. A pergunta A é: quantas ordens tem esse número? E aí, você lembra de ordens, você lembra do que é algarismo, você lembra da posição dele? Eu vou recapitular com você, tá bom? A ordem, ela vai de 3 em 3 e ela começa unidade, dezena e centena. Fiz uma ordem. A ordem é sempre essa colocação: unidade, dezena e centena. E depois, professor, unidade de dezena, da centena e segue a mesma sequência, de 3 em 3, tá bom? Então, para responder a questão da letra a ordem é essa aí, ó: unidade, dezena, centena. Então, o número 9 está numa segunda ordem já, ele já está à frente da primeira ordem. Se liga. A letra B, qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? Opa, olha aí, ó, o algarismo que representa a ordem das centenas, quem é? Exatamente, esse 6 que está abaixo aí da letra C, centena. Tranquilo? Letra C, vamos finalizar? Quantas classes tem esse número? Ora,
se ele tem um pontinho dividindo aí e separando o 9 da casa do 6, 7 e 2, eu tenho, claro, duas classes. A classe que vai até a centena e agora o 9, que é uma outra classe que entrou na casa dos milhares, tá bom? Então presta bem atenção, vamos para o nosso gabarito, vamos lá. Resposta da letra A, 4 ordens, como a gente havia dito. Letra B, o número 6 está na posição da centena, bem claro aí para vocês. E a letra C, muito simples, duas classes de número. Professor, como que eu vou tirar minhas dúvidas agora? Pegue seu livro do sexto ano, olhe lá o primeiro capítulo que fala sobre números e operações. Se tiver dúvida, entre em contato conosco, tá aí, ó. Manda tua dúvida no canal que a gente tá aqui para te ajudar a hora que você precisar, tranquilo? Último exercício para a gente fechar. Em um campeonato de lançamento de dados, João lançou 5 flechas, atingindo o disco conforme mostra a figura abaixo. Esse disco aí com as flechas. E aí eu tenho um quadradinho azul que representa essa área azul do círculo vale 1 ponto. A área vermelha vale 10 pontos e a área amarela 100 pontos. Então, me responda quantos pontos João obteve no total. Ora, eu vou verificar onde as flechas se localizam e olhar qual é a cor para poder somar a pontuação. Você sabe? Me ajuda aí. Pause o vídeo, resolva a questão e volte para mim. Já conseguiu? Vamos lá para a resposta então, Aninha. Mostrar para esse pessoal como é que faz. Eu vou colocar e vou verificar claramente que tem duas flechas que estão na posição 100, ou seja, duas flechas na posição amarela. Tá vendo aí bem claramente? Então eu escrevo e coloco 2 vezes 100, porque as duas flechas, cada uma valem 100 pontos. Mais 3 flechas que foram posicionadas na vermelha. Então eu vou somar 2 vezes 100 mais 3 vezes 10. Ah, por que eu não vou colocar na azul? Não tem nenhuma. Então, essa é a nossa resposta. 2 vezes 100, 200. Mais 3 vezes 10, 30. Quanto é 200? Mais 30, 230 pontos. Fechou, gente? Último exercício para a gente resolver as nossas sequências de questões falando sobre números decimais. Decompondo o número 2.542, eu vou obter esse exemplo. 2.000 mais 500, mais 40, mais 2. É assim que faz decomposição de algarismos. Tá tranquilo? E de numeração na base 10. Agora, você vai repetir esse procedimento com os números abaixo. Letra A, você vai fazer a decomposição de 578. Tranquilo? Faça com calma para não errar. Depois você vai fazer a decomposição de 8.947. E por fim, vai fazer a decomposição de 68.003. Tranquilo? Vamos ver então o resultado. Conseguiu acompanhar? Então vamos lá. A resposta da letra A, 500 mais 70 mais 8. Muito bom se você acertou. Parabéns. Vamos para a letra B, 8.000 mais 900 mais 40 mais 7. Exatamente assim, parabéns. E a letra C, 68.000 mais 3. Professor, por que esse 000? É só posicional, para você entender a partir da decomposição. Tranquilo? Muito interessante trabalhar com números decimais. Gostaram da aula? Sigam. Nós vamos resolver muitas questões. E a partir de hoje, você vai entender, estar comigo plugado aqui, entendendo muito mais sobre numeração e base decimal, certo? Então vamos lá para a gente acompanhar agora. Aninha, passa o slide aí para a gente ver leitura e escrita de números decimais, tá? Para ler o número, sempre separamos eles por classe, não esquece disso, tá bom? E quando eu leio da esquerda para a direita, o número formado em classes e seguido do nome da classe, igual a gente fez naquela questão anterior, tá? Olha, presta bem atenção, vou fazer esse exemplo e apresentá-lo para você. Eu tenho 5.034.250, tá bom?
Olha comigo, presta bem atenção. O 5, ele está na casa dos milhões. Eu disse para você, 5.034.250. O 5 está na casa dos milhões. Como é que eu vou saber, professor? Conte o número de casas, conte as classes e você vai ver que cada vez que você contar da esquerda para a direita, a tendência é sempre aumentar. Essa classe do 34, esse número que está posto aí, ele está na casa dos 1.000, tá bom? E 250 na classe agora para colocação, nessa unidade, dezena e centena, tá bom? Então se lê dessa forma, 5.034.250 e se escreve como estava anteriormente, certo? Dessa forma, tá? Agora, volta para mim, Aninha. Antes a gente passar essa questão para vocês, entenderam como trabalhar com classe? Entenderam que a leitura da esquerda para a direita? Ficou claro? Então a gente vai voltar para lá para fazer uma questão muito interessante, tá? O número, que pode ser representado de várias maneiras. Aí eu trouxe aí uma questão bem simples do nosso cotidiano geográfico, que trata sobre o mapa do Brasil. Tomamos como exemplo a medida aproximada da superfície terrestre do Brasil. 8.515.767 km² é a média aproximada do nosso território nacional, tá bom? E a gente pode representá-la de várias formas. Segue comigo aqui o exemplo. Ó, com algarismos, eu boto só os números. Eu posso conseguir com palavras, como eu acabei de talas para vocês, 8.515.777. 767, tá? Com algarismos e palavras, 8.515.767. Eu posso misturar. Caramba, professor, eu não sabia. Achava que tinha que colocar uma de uma forma única. Não, e você ainda pode decompor, como a gente aprendeu agora há pouco, e aí fica muita coisa, né, professor? Mas fica assim, tá? 8 milhões, mais 500, mais 10, mais 5.000, mais 700, mais 60, mais 7. Tranquilo? Vamos lá, então. Aninha, volta para cá para a gente falar sobre números que representam várias maneiras. Vocês já viram? Agora a gente vai fazer uma conotação com o que a gente vê no dia a dia. Lá que aparece no telejornal, as notícias, eles expõem dessas formas, tá? Ou da maioria das vezes com essas formas. Tranquilo? Então vamos lá para o nosso slide para a gente ter uma ideia. Olha, conforme a ONU, em 2017, havia no mundo 1,7 bilhão de pessoas vivendo em moradias inadequadas. Tranquilo? Olha, como foi representado 1,7 bilhão? Ah, professor, eu não sabia que eu poderia escrever assim. Pode sim, fica tranquilo, tá? Vamos para o nosso exercício direto para a gente encerrar a nossa videoaula. Escreva os números destacados nas frases abaixo, usando mi para milhões e bi para bilhões. Olha aí a letra A. A abertura dos Jogos Olímpicos em um determinado país foi vista por mais de 2 bi ou mi? Responde para mim. Rapidinho. Pause seu vídeo e diga para mim qual é a resposta da letra A. Agora veja a letra B. Uma partida de futebol masculino foi assistida por mais de 25 bi ou mi? Professor, eu estou em dúvida. Quantas casas decimais que você vai acertar? Já entendi sua resposta. Tá aqui, ó. Letra A, 2 bilhões de pessoas. E a letra B, 25 milhões de pessoas. Parabéns para você. Um forte abraço e até a próxima. Fica com Deus.